As canetas emagrecedoras estão em alta aí, né? Para quem quer perder peso com facilidade. E um fator que está chamando muita atenção é que o Mounjaro, ele corta o efeito do anticoncepcional e hoje a Prof. Silmara vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse fator. Olá, Ana, obrigada pelo convite. É sempre um tema bastante importante, né? Até porque as canetas emagrecedoras estão em alta aí, principalmente divulgado pelas mídias sociais, e é bastante importante que a gente traga fatores relacionados com o nosso dia a dia. Então, usar a caneta emagrecedora, como o caso do Mounjaro, tem uma relação bastante importante com os métodos de contracepção oral, com os anticoncepcionais orais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e alertar a população feminina sobre essa situação de interação. O que a gente pensa, né? Havíamos até visto muita situação de como que age o Mounjaro. Sim. Então, o Mounjaro, ele teoricamente, ele não é uma insulina, né? Apesar de a sua forma farmacêutica ser muito parecida com a insulina, são as canetinhas aplicadas subcutâneo e aí ela faz essa ação. Então, no caso do Mounjaro, como ele não é uma insulina, a intenção é retardar o esvaziamento gástrico. Ou seja, né, quando a gente se alimenta, com um período de tempo ali eu vou sentir fome novamente. Sim. Então, a intenção do Mounjaro é fazer com que essa fome apareça muito lá para frente, com muitas horas depois. Ou seja, eu vou diminuir a quantidade de consumo de alimentos, né? E automaticamente eu acabo perdendo peso em relação a isso. Sim. E aí vem o alerta em relação aos métodos de contracepção oral. São aqueles comprimidinhos que a gente usa lá todos os dias para evitar a gestação. Quando a gente fala sobre o esvaziamento gástrico, essa demora, ela também interfere na absorção dos anticoncepcionais. Ou seja, ele absorve menos do que deveria absorver. E por consequência, Ana, diminui o efeito, ou seja, a intenção dos métodos de contracepção oral. Aquela quantidade de hormônio que deveria ser absorvida, absorve um pouco menos. E aí o risco de uma gestação não seria indesejada, mas não programada, né? Pelo menos para aquele momento ali. E aí segue um alerta bastante importante sobre o uso do Mounjaro, sobre o uso das canetas emagrecedoras. A gente tem feito um alerta muito mais correlacionado ao Mounjaro, porque hoje virou uma febre muito sobre o uso dela, né, Ana? Com certeza. E aí, consequentemente, assim, recomendações que esse medicamento ele seja prescrito ou seja buscado com um profissional da saúde, sobre a orientação de profissionais da saúde, mas que tenha também essa orientação sobre essa associação do Mounjaro com o método de contracepção oral. Se caso você está fazendo uso dessas duas opções de medicamento, uma para emagrecer e a outra para não engravidar, a gente recomenda que você faça uma segunda forma de contracepção, ou seja, o uso dos preservativos físicos, né? O método de barreira, como a camisinha, seria muito bem indicado durante esse período, né? Outras vias de anticontracepção seria a colocação do DIU, seja o hormonal, seja o não hormonal, mas essa é uma forma de você evitar a gestação durante o uso desse tipo de medicamento, como as canetas emagrecedoras. Então, que não seja de via oral, então não tem interferência. Isso. A gente deixa esse alerta aqui, consulte os seus profissionais da saúde, o seu ginecologista, seu endocrinologista, o farmacêutico está à disposição também para tirar essas dúvidas, saber o que interage com o Mounjaro, como é a melhor forma de usar, os efeitos colaterais, as reações adversas. Então isso é bem importante que todas as pessoas que têm essa intenção de usar as canetas emagrecedoras tenham o maior número de informações possíveis para fazer um emagrecimento com saúde e que ele também não interfira em outras situações, como um caso de uma gestação não programada, né? Então fica aqui o nosso alerta e as nossas orientações para hoje. Com certeza. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um abraço a todos.